Fala pessoal, retomando aqui o conteúdo da aula, nesses próximos minutinhos eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a equidade. E aí, para eu comentar um pouquinho da equidade, eu vou ter que dar um spoiler de uma aula futura que a gente vai ter sobre normas jurídicas. Por quê? Porque lá nessa aula nós vamos verificar que todas as leis elas possuem uma série de requisitos, uma série de atributos. E um dos principais atributos dessas normas é que elas devem ser geral e abstrata. Geral, porque elas não podem regular uma determinada conduta para atingir uma empresa ou uma pessoa física, né? Que, ou seja, ela tem que ser geral para toda a sociedade. Então, quando ela prevê uma determinada situação, essa situação ela pode ser aplicada a todo mundo que, de uma forma ou de outra, se insira naquela hipótese prevista na lei. Por isso que ela é geral. E ela é abstrata, porque, e aí só lembrando, a gente está falando do direito, que é uma ciência do dever ser. Por ser uma ciência do dever ser, essa norma ela não pode regular uma situação concreta. Ela tem que regular uma situação abstrata, tá certo? Em que, repetindo, todo mundo que se inserir naquela hipótese, essa lei vai ser aplicada. Ora, quando a gente pega essa lei, que ela é geral e abstrata, e a gente aplica num caso concreto, quando a gente fizer a união da norma geral e abstrata no caso concreto, vão ficar faltando espaços. Esses espaços, para ser aplicada a justiça, a gente usa o método da equidade. Miguel Reale, de uma maneira muito lúdica, ele fala que equidade é a justiça aplicada no caso concreto. É a justiça amoldada àquela situação concreta. Para finalizar esse tema, vamos imaginar no exemplo que eu mencionei na aula anterior, daquelas três pessoas, mais alta, a mediana e a mais baixa, que tem aquela cerca e eles querem assistir o jogo de futebol do outro lado da cerca. Quando a gente faz a repartição dos caixotes a ponto de que todo mundo, os três, consigam ficar na mesma altura e aí, por consequente, assistir o jogo, a gente não praticou a justiça naquele caso concreto? Para quem entende que a gente conseguiu atingir um grau razoável de justiça naquele caso concreto, a gente só conseguiu fazer isso através da equidade. Perfeito? Eu acho que eu consegui explicar para vocês, mas quem tiver qualquer dúvida, repito, fico à disposição pelo grupo do WhatsApp para que a gente possa conversar, bater um papo e aí eventualmente discutir sobre não só a justiça, mas a justiça e a equidade. Prosseguindo na nossa aula, até para não ficar uma coisa chata, o professor falando, agora a gente vai entrar num assunto muito importante mesmo, para todo e qualquer tipo de estudante, para todo e qualquer tipo de operador do direito, que é a segurança jurídica. Professor, por que é tão importante a segurança jurídica? É simples. Nós somos inseguros por natureza. Então, eu conheço pessoas que quando vão ao supermercado, elas vão ao supermercado para fazer compras de mês, compras de semana ou compra de alguns dias. Eu confesso que eu não conheço ninguém que vai todos os dias no supermercado fazer compra só para cozinhar ou para alimentar para aquele dia. E por que a maioria das pessoas elas vão ao supermercado e fazem compras a longo prazo, né? Assim, compras de semana, compras de meses? Justamente para ter segurança. É uma forma de que elas prevêem para ter segurança de que fui hoje, amanhã vai ter comida, depois de amanhã vai ter comida e o que eu quiser fazer tem mantimentos suficientes. Principalmente nessa época, como eu estava falando de um período de exceção, né? Quem conseguiu ao longo dos meses passados fazer um pé de meia, guardar um dinheiro, seja numa poupança, seja em qualquer aplicação monetária, financeira, vai conseguir passar esse período, talvez um mês, 2 meses, pouco mais, apertado sim, claro,
mas vai ter uma segurança, né, de que, por exemplo, se o comércio dela tiver que ficar fechada por 2 meses, ela vai ter um pé de meia, vai ter uma segurança, a ponto de que quando a gente superar essa crise, e nós vamos superar, quando a gente superar, ela vai conseguir voltar ao normal de novo, e aí vai conseguir fazer a máquina girar, e aí eventualmente guardar mais dinheiro e por aí vai, tá? Tem pessoas também que buscam a segurança, além do critério, por exemplo, material, né, financeiro, amoroso. Então tem muita gente que precisa dessa segurança afetiva, né? Precisa de alguém do lado para dar um respaldo, precisa de alguém do lado para dar uma força. Então, e eu estou dando esses exemplos banais, exemplos de vida, para justificar o porquê que a segurança é importante, não só para a gente, mas principalmente para o direito, porque o direito ele regula o nosso comportamento, né? Sem a gente, sem a nossa sociedade, sem eu, sem vocês, o direito ele seria inexistente, né? Então é muito importante, e sem segurança jurídica não há ordem. Se não há ordem, não há direito. Se não há direito, enfim, a gente não saberia nem o que estaria fazendo aqui. E para finalizar essa introdução, eu acho muito, muito importante citar um livro chamado, aspas, Por que as Nações Fracassam? Esse livro ele foi escrito por escritores norte-americanos. Um deles, pelo que eu me lembro de cabeça, se chama Acemoglu. Esse é um livro que eu recomendo muito, muito mesmo, Porque as Nações Fracassam. Resumo, vou dar uma pincelada sobre esse livro. Ele pega vários cases de vários países e ele tenta explicar de forma muito, muito clara, muito lúdica, até com viés um pouco econômico, por que algumas nações têm tantas dificuldades para ascender, para crescer, para se desenvolver, e outras nem tanto. Então ele cita vários casos, ele cita caso da Angola, cita caso do Brasil, cita caso da Argentina, do Chile. Um livro muito interessante. Esse livro hoje ele já não existe mais edição, né? Parece que esgotou, só que a gente consegue achar pela internet, tá? Se fizer uma consulta simples no Google, a gente vai achar na internet. É um livro que eu recomendo uma leitura, porque é muito bom, né? Muito bom. E a conclusão que eu entendi lendo esse livro é de que as nações elas só fracassam porque as instituições públicas elas são inseguras. Elas não dão segurança, não só para os brasileiros, né, para as pessoas, para os nacionais, quanto também para os investidores estrangeiros. Por que, por exemplo, o Brasil está patinando há anos? Porque as nossas instituições elas não dão segurança para a gente. O nosso poder legislativo, a gente nunca sabe. Então, por exemplo, a gente acorda, a gente dorme e acorda no outro dia sem saber o que a Câmara dos Vereadores da nossa cidade vai legislar. Se eles vão legislar questões importantes para o desenvolvimento regional ou se eles simplesmente vão acordar votando ou alterando o nome de ruas. O nosso poder executivo, por exemplo, municipal, estadual e federal, a gente não tem a segurança, a gente dorme e acorda sem ter a segurança de que eles vão adotar políticas públicas boas, né, para tirar o Brasil dessa crise, ou para resolver o problema da saúde pública, para resolver o problema da educação. A gente não tem essa segurança. E por a gente não ter essa segurança, nós, brasileiros, se nós, brasileiros, que moramos aqui, não temos essa segurança, o que dizer, por exemplo, de um americano que tem dinheiro, quer investir aqui no Brasil e não consegue? Então eu estou comentando isso com vocês só para a gente ter ideia, noção da importância da segurança, e notadamente da segurança jurídica, para o desenvolvimento do país. Porque o direito, antigamente a gente falava do direito só para fins de pacificação, pacificar social. Hoje em dia muito se fala do direito não só para pacificar, mas principalmente para fomentar o desenvolvimento. Então, o direito hoje em dia ele é um instrumento muito importante, muito eficaz para o desenvolvimento.
desenvolvimento regional, desenvolvimento nacional, de tudo. Então a gente precisa ter essa importância, né, esse conceito de segurança jurídica, para que a gente possa trabalhar e aí desenvolver ao longo do curso essa noção de segurança e como é que a segurança se aplica nas mais determinadas áreas do direito, nas determinadas áreas do direito. Mas, focando aqui agora ao nosso tema, a doutrina ela costuma dividir a segurança jurídica em 3 modalidades. Tá? Vamos lá. A primeira delas, segurança jurídica como organização do Estado. Tá? Segunda delas, segurança jurídica como direito estabelecido. E a gente tem a terceira divisória de que o direito, a segurança como um direito aplicado. Nesses próximos minutos eu vou comentar com vocês, e tudo isso que eu estou falando, vocês fiquem tranquilos, né, de correr para anotar lá, não vou fazer ditado, nada disso, mas o que eu estou falando aqui está disposto no material escrito que eu vou encaminhar para vocês junto com esse vídeo, junto com o link desse vídeo, para que a gente possa acompanhar, né, as pessoas que gostam de ouvir, as pessoas que gostam de assistir, também aliar com aquelas pessoas que gostam de ler. Vamos falar primeiro sobre o primeiro ponto que eu falei, que é a segurança como organização do Estado. Se a gente pegar a nossa Constituição Federal e ler a nossa Constituição Federal, nós vamos notar que existem muitos artigos que eles estão lá para disciplinar a organização do Estado. Como é que o Estado tem que estar, como é que o Estado tem que ser para que ele devolva para os cidadãos todos os direitos sociais, todas as garantias individuais, tudo. Um exemplo clássico dessa característica é, por exemplo, quando a Constituição fala que existem 3 poderes e esses 3 poderes são harmônicos entre si, independentes e harmônicos: legislativo, executivo, judiciário. Então, quando a Constituição ela fala isso, ela nada mais está disciplinando questão de organizacional. Ela não está impondo responsabilidade para ninguém. Ela simplesmente está falando, olha, o Brasil é a união de estados e municípios, e aí dentro desse contexto existem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eles são harmônicos e são complementares um ao outro. Quando ela fala isso, ela está organizando o Estado, ela está organizando a estrutura do Estado, para que com isso o Estado consiga devolver para a gente tudo que a Constituição preconizou. Superado esse primeiro tema, vamos entrar no segundo, que é a segurança como direito estabelecido. Nesse segundo ponto, a doutrina ela divide esse tema em cinco características, tá? 5 importantes características. A primeira delas é a positividade do direito. Então a gente só vai ter segurança sobre o viés do direito estabelecido quando a norma ela está posta, quando a norma ela está positivada, quando a norma ela foi criada pelo legislativo, sancionada pelo executivo, publicada no Diário Oficial, e aí, a partir do momento que ela é publicada, ela surte os efeitos para todo o território nacional, para tudo. Então, quando acontece isso, a lei está positivada, a lei está lá, e por estar lá, eu, jurisdicionado, posso, por exemplo, pegar essa lei e pleitear um direito em cima dessa lei. E aí o judiciário, quando ele pegar essa lei, ele vai ter que olhar e falar assim, realmente, a lei ela foi publicada, realmente a lei ela foi criada pelo executivo, pelo legislativo, sancionada pelo executivo, então o Fábio tem direito sobre isso. E é segurança, né? Não só o Fábio, mas o Joaquim, a Mariazinha, a Ana, todo mundo, tá? Todo mundo que se enquadrar naquele conceito tem que ter o direito assegurado do que está previsto na norma. O segundo ponto é a orientação.
né? Então, por exemplo, quando a norma jurídica ela é criada pelos poderes públicos e entra em vigor, essa norma, né, esse mandamento legislativo, ele tem que seguir alguns critérios. Critérios esses que, e aí eu vou citar como exemplo, a lei ela tem que ser clara, né? Então ela tem que ser clara, ela não pode pôr em dúvida, ela não pode gerar mais dúvida do que certeza. A linguagem dela tem que ser uma linguagem simples, né? Hoje em dia a gente vive num país carente, intelectualmente carente. Então não adianta o legislador querer ser mais realista que o rei e começar a citar palavras diferentes, palavras rebuscadas. Isso não faz sentido, né? Por quê? Porque a lei ela é direcionada para a população. A população não é uma população carente. Não adianta a gente querer ficar usando palavras difíceis, palavras complicadas, nada disso. Então, a lei, além dela ser clara, ela tem que ser simples. Além dela ser simples, ela tem que ter um sentido claro. Então, quando o legislador ele criar uma lei, ele tem que deixar claro qual que é o sentido dessa lei. Para que não haja uma dupla, tripla, 4 interpretações diferentes sobre uma mesma lei. Se acontece isso, a lei está errada. A lei ela foi criada de uma maneira errada. A lei ela também tem que ser suficiente, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, a gente criar 4, 5, 6, 7, 10 leis para regular o mesmo problema. Vai ajudar? A lei ela tem que ser suficiente entre si. E aqui eu vou citar um exemplo clássico que eu tive acesso recentemente. O Código de Processo Civil, ele fala que o prazo de contestação ele começa no dia seguinte à juntada do AR pelo correio no processo. Até aí tudo bem, né? Então, por exemplo, se foi juntado na segunda, o primeiro prazo, né, como foi juntado, como esse documento foi juntado na segunda-feira, o prazo em tese começa na segunda. Só que, alguns artigos depois, ele fala quando exclui o dia do começo do prazo. Olha que absurdo. A lei ela fala uma coisa, ela fala, ó, primeiro dia do prazo é na segunda. Aí depois, só que exclui o dia do começo. Não era muito mais fácil a lei chegar e falar, olha, o primeiro dia do prazo é o da juntada, mas excluir esse dia, a contagem do prazo exclui esse dia e começa na terça-feira. Não era muito mais fácil a lei falar isso, por exemplo? Mas não, o legislador resolveu, né, seja critérios, e aí quem sou eu, né, para querer discutir com quem criou essa lei. Mas no meu entendimento, ela é uma lei que gera duplo, triplo sentido, né? Tanto é que gera duplo, triplo sentido, que hoje, se a gente fizer uma consulta no site dos tribunais, a gente vai ver que tem muitos casos em que está se discutindo isso, a tempestividade ou a intempestividade de uma defesa. Porque o advogado, quando fez, ficou em dúvida e achou que estava dentro do prazo, mas na verdade o outro advogado entendeu de uma maneira diferente, o juiz entendeu de uma outra. Então isso, no meu entendimento, é uma lei errada, né? Eu acho que essa lei ela poderia ser melhor escrita, tá? Para não gerar um entendimento duplo, triplo e por aí vai. Terceiro ponto desse tópico é a irretroatividade. A lei ela não pode ser criada hoje para regular um fato que aconteceu no passado. Isso não existe, né? Isso não existe. Isso para mim é uma arbitrariedade e como advogado eu não posso admitir uma arbitrariedade, principalmente desse nível. Se acontecer um fato lá atrás, esse fato ele tem que ser regulado pela lei lá atrás, né? A lei ela não pode retroagir. Salvo algumas exceções, e aí depois a gente vai estudar no momento certo, mas, via de regra, a lei ela surte efeitos daqui para frente, e não daqui para trás. Tá? Esse é um dos primeiros requisitos que garante a segurança, né? Porque Fábio, por exemplo, um fato que aconteceu em 2015, que segurança que eu vou ter, né? Se, por exemplo, lá em 2015, eu não vou ter segurança, porque aconteceu em 2015, há 5 anos atrás. Aí depois, de repente, vem uma lei de 2020 disciplinando o fato que aconteceu lá em 2015, não faz muito sentido. O quarto ponto, que é a estabilidade relativa
da lei, né? Então, por exemplo, a lei, e aqui fica uma missão árdua, né, para os legisladores, de que toda lei ela tem que se compatibilizar com dois princípios bastante diferentes. Um é o conservadorismo e o outro é a evolução. Então, o legislador, quando vai propor uma lei, ele tem que estar em mente, ele tem que pôr em cima da mesa dele esses dois pontos. Eu preciso, sim, né, me observar o conservadorismo, né, as ideias tradicionais e tudo mais, mas eu também não posso esquecer a evolução, porque a sociedade ela vive em evolução, né? O Fábio de ontem é diferente do Fábio de hoje, que vai ser diferente do Fábio de domingo e por aí vai. Então, a lei ela tem que observar esses dois critérios, né? O conservadorismo e a evolução, sempre se pautando pelo conhecimento científico, nunca pelo conhecimento vulgar. Bom, feito isso, eu tinha falado para vocês que eram 5, mas na verdade não são 5. Minha mente me pregou uma peça, são 4. Então, positividade do direito, a orientação. Então, a lei ela tem que ser clara, objetiva, simples. A gente tem aí retroatividade e a gente tem a estabilidade relativa da lei. Então, o legislador, quando for criar, ele tem que estar atento a tanto o conservadorismo quanto a evolução. E aí ele tem que conciliar esses dois interesses. Por fim, a gente tem a segurança como um direito aplicado, né? E isso é muito importante, ou seja, basicamente uma observância que a gente faz para o juiz, para o aplicador do direito, para aquele senhorzinho que usa a capa, né? Aquela capa do Batman e tudo mais, investido de jurisdição. Então, essa é a segurança jurídica aplicada especificamente a ele. Professor, o que isso significa? Diferentemente do tópico anterior, esses são 3, tá? A doutrina ela explica a segurança como direito aplicado em 3 etapas. A primeira delas, previsibilidade da calculabilidade da sentença. Bom, o que isso significa? Que as sentenças elas têm que ser previsíveis. A gente tem que prever uma decisão judicial, porque somente com a previsão a gente vai conseguir orientar bem nosso cliente, a gente vai conseguir evitar conflitos, né? E aí assim realmente preservar a ideia do direito, porque vamos pensar, né, que cada juiz tenha um entendimento sobre determinadas situações. Como é que os jurisdicionados ficam nessa história, né? Ele não sabe, ele vai falar o seguinte: poxa, eu vou fazer esse contrato para depois ser anulado? Eu vou comprar isso para depois a venda ser anulada? Eu vou brigar por um direito para depois saber que eu não vou ter? Então, a subjetividade, né, que é o que a gente fala, o juiz ele tem a jurisdição, o juiz ele pode dizer o direito, ele deve dizer o direito. Só que ele não é o dono do mundo, então ele não pode tudo. Ele pode sim, quando receber um processo, ele vai analisar aquele processo, ele vai verificar as provas daquele processo, e aí ele vai dar o sentimento dele de acordo com as provas daquele processo. Só que a gente tem que ter um mínimo de previsibilidade, a gente tem que saber, basicamente, qual que vai ser a linha de raciocínio, o que o judiciário vai pensar sobre isso. E aí, além da calculabilidade, eu gosto desse termo, calculabilidade da sentença, a gente tem principalmente o respeito à coisa julgada. Coisa julgada também é um instituto que depois a gente vai ver, mas é muito importante a gente já ter uma noção do que é coisa julgada. Coisa julgada, ocorre a coisa julgada quando é instaurado um litígio, esse litígio é submetido ao Poder Judiciário, o Judiciário ele analisa, então ele julga em primeira instância, julga em segunda instância, julga nas instâncias superiores, e aí uma hora ou outra esse processo vai ter que ter um fim. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, uma hora ou outra esse processo vai ter que ter um fim. Então uma decisão ela vai ter que ser imutável.
né? Essa decisão judicial ela vai ter que se tornar imutável uma hora ou outra. E aí, quando ela se tornar imutável, essa decisão ela recebe um manto. Então, ela é revestida com um manto do que a gente chama de coisa julgada. Ou seja, isso aqui está certo, é imutável. Ninguém pode mais questionar isso. E essa garantia é muito importante, porque sem a coisa julgada, em outras palavras, a gente vai perpetuar uma discussão judicial. A gente vai tornar perpétua uma discussão judicial e aí vira terra de ninguém, né? Aí vira anarquia, porque não gostei da decisão, vou recorrer. E aí fica recorrendo. A gente precisa ter um fim, né? Tem uma frase que um amigo meu fala, muito importante, que é melhor um final terrível, do que um terror sem fim. E aí essa frase, ela se aplica justamente ao respeito à coisa julgada. Porque uma hora ou outra, pelo sim ou pelo não, pelo bom ou pelo ruim, uma decisão judicial ela vai ter que ter um fim. Tá? Agradando o réu ou agradando o autor, uma hora ou outra essa discussão ela vai ter que ser encerrada. E aí o terceiro ponto, que a doutrina cita, que para mim é um ponto central, eu como advogado, a gente vê muito disso, uma insegurança muito grande, que é a uniformidade da jurisprudência. Esse é um tema muito complexo, mas o que eu posso e o que eu consigo passar para vocês é que a jurisprudência, ela é um conjunto de decisões. Então, por exemplo, os tribunais eles se posicionam. Tribunal de São Paulo, Tribunal de Santa Catarina, do Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro. E aí, quando o juiz de primeira instância ele dá uma decisão, as partes elas podem recorrer. Então, elas recorrem para o tribunal. Quando chega no tribunal, esse tribunal ele é composto por vários juízes de segunda instância. Vários. E o nome desses juízes, em segunda instância, eles recebem de desembargadores. Então, eles deixam de ser juízes para serem nominados de desembargadores. E aí, esses desembargadores, no âmbito do tribunal, eles se juntam, né? Então, no tribunal, ao invés de ser julgado por um juiz, ele é julgado por 3 juízes. 3 desembargadores, no caso. E nós, advogados, procuradores, promotores e a população em geral, a gente precisa ter segurança do entendimento que aquele tribunal vai dar. Vou dar um exemplo clássico, claro. Há uns anos atrás, todo mundo que comprava um apartamento, então eu comprei um apartamento. Só que passaram-se 6 meses e depois eu vi que eu realmente não vou ter dinheiro para comprar esse apartamento, eu vou entrar em inadimplência, etc. e tal. O que acontecia muito? Eu que comprei o imóvel, eu ia até a construtora e falava, olha, eu quero fazer o distrato desse apartamento. Eu vou fazer o distrato porque eu não vou conseguir pagar, as parcelas estão muito altas, meu salário diminuiu, então eu não vou conseguir pagar e por isso eu quero devolver o imóvel. Então eu quero fazer o distrato, ou seja, eu quero cancelar esse contrato de compra e venda que a gente fez e eu vou devolver o imóvel para você. O que as construtoras elas faziam? Tudo bem, vamos desistir, né? Então você me devolve o imóvel e a gente acaba o contrato. E aí ficou uma discussão, né? Poxa, mas e o dinheiro que eu paguei? Eu preciso ser devolvido ou não? Né? Eu vou ser reembolsado desse dinheiro que eu paguei ou não? E os tribunais, esses consumidores, eles entravam na justiça para discutir o valor que eles tinham para receber. Olha, o imóvel é 300 mil, eu paguei 100 mil. Né? Não é justo que a construtora fique com os meus 100 mil reais. E aí, os consumidores eles entraram na justiça para discutir quanto que eu tinha que receber. Eu poderia receber os 100 mil reais ou não? Não vou receber 100, mas eu vou receber 80, 70, 60. E essa discussão ela demorou muitos anos, mas depois de muitos anos, depois de muita discussão, depois de muita briga, depois de muitos casos lá no tribunal, o Tribunal de São Paulo, daqui de São Paulo, ele decidiu, olha, em situações como essa, você pode devolver o imóvel para a construtora e aí a construtora ela vai te devolver o valor
abatido de 10% a 30% do valor pago. Isso é segurança. Isso é um critério de segurança. E é muito importante, porque quando o cliente vem até o meu escritório, eu consigo falar para ele, por exemplo, que olha, você pode devolver o imóvel e você vai receber 70%. Você vai receber no mínimo 70% do valor que você investiu. Isso é bom, porque a gente consegue orientar bem nossos clientes. Os jurisdicionados, que são cidadãos, eles vão conseguir prever, poxa, vale a pena eu entrar com uma ação? Ou não vale a pena eu entrar com uma ação, porque a conta vai sair muito mais cara para mim. Então isso é bom e isso é importante da segurança jurídica, né? Cada um saber da sua responsabilidade e aí, de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com prevendo o futuro, a gente consegue se pautar a nossa vida hoje. Vale a pena? Não vale a pena? Eu vou fazer agora, vou fazer depois e por aí vai. Pessoal, esse é a segunda parte do vídeo em que a gente fala de segurança jurídica. Vou gravar agora o terceiro vídeo comentando sobre as normas jurídicas. Tá? Espero que tenha ficado claro o tema da aula de hoje. E mais uma vez me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem no grupo do WhatsApp. Obrigadão e até mais tarde.